O Livro dos Espíritos, Allan Kardec. Filosofia Espiritualista. O Livro dos Espíritos, Princípios da Doutrina Espírita. Sobre a imortalidade da alma, a natureza dos espíritos e suas relações com os homens. As leis morais, a vida presente, a vida futura e o porvir da humanidade. Segundo os ensinos dados por espíritos superiores, com o concurso de diversos médiuns, recebidos e coordenados por Allan Kardec. Kardec ele recebia as comunicações de vários médiuns, lia, fazia as devidas avaliações, as devidas classificações e ia enquadrando os assuntos aonde fosse pertinente. É um trabalho hercúleo, porque ele foi pioneiro no que ele estava fazendo, então tinha que ter muito discernimento e, logicamente, a ajuda dos espíritos. Ele não era um médium ostensivo, mas ele tinha intuição e os espíritos às vezes davam algumas pancadas, faziam algum barulho para mostrar para ele que alguma coisa ali estava errada. E aí, na reunião mediúnica, eles relatavam onde estava o erro, o que tinha que consertar, o que precisava de corrigir. E naquela época não tinha computador, tudo que tivesse erro tinha que datilografar tudo de novo. E então não foi um trabalho simples, foi um trabalho gigantesco. O meu nome é Gelson, a gente está aqui para mais esse estudo. Seja bem-vindo em nosso canal. E se você ainda não foi inscrito, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, deixe seu joinha e ajude-nos a divulgar o canal, ajude-nos a divulgar a doutrina espírita. Meu nome é Cláudia, sejam todos bem-vindos e aproveitem também, façam seus comentários, nos ajude para que possamos divulgar esse trabalho que é tão importante, esclarecimento sobre a doutrina espírita. Parte 3ª, capítulo 7, da Lei de Sociedade. Necessidade da vida social, vida de insulamento, voto de silêncio, laços de família. Necessidade da vida social. Questão 766. A vida social está em a natureza? Certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Não lhe deu inutilmente a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação. E aí a gente vai ver na natureza também que a maioria dos animais se agrupam em grandes tribos, em grandes sociedades, em grandes comunidades daqueles animais. Cada um com seu coletivo relativo, certo? Então, aí existe também aqueles que são solitários. E a gente fazendo essa avaliação, a gente vai ver que tem pessoas que estão sempre necessitando de estar em vida social, existem aqueles que gostam de se levar uma vida mais solitária. Portanto, como nós temos nossas ascendências do mundo animal, temos muitas relações com eles. Mas aqui nós temos que ver que o homem tem algo mais. Ele tem a palavra, ele tem o conhecimento, poder de manipulação e necessidade de treinar a caridade, a solidariedade e a compaixão. Questão 767. É contrária à lei da natureza o insulamento absoluto? Sem dúvida, pois que, por instinto, os homens buscam a sociedade e todos devem concorrer para o progresso, auxiliando-se mutuamente. Então, querer se isolar, absolutamente viver isolado, é ruim. Nós devemos procurar estar dentro da comunidade, ajudando a comunidade. Ah, mas tem religião que prega que se isole. Respeitamos. Mas a doutrina espírita mostra que nós temos que estar dentro da sociedade, inserido na sociedade, trabalhando com a sociedade e pela sociedade. Todos juntos. Não existe a tarefa de ser espírita dentro de um templo, vivendo à expensa do coletivo. A maioria dos médiuns tem o seu trabalho, tem as suas atividades remuneradas e, à noite, no momento, e nos finais de semana, ou quando tem a folga, vai fazer o trabalho mediúnico. Até para exercitar a lei de amor, é muito importante que nós tenhamos interação com o nosso semelhante. Até para exercitar também, temos que ter essa interação, e essa interação é muito importante para nós também podermos desenvolver determinados valores, virtudes. É essencial também para a nossa saúde. Questão 768. Procurando a sociedade, não fará o homem mais do que obedecer a um sentimento pessoal
Ou há nesse sentimento algum providencial objetivo de ordem mais geral? O homem tem que progredir. Insulado não lhe é isso possível, por não dispor de todas as faculdades. Falta-lhe o contato com os outros homens. No insulamento, ele se embrutece, se estiola. Então, a gente tem que ter esse contato, temos que estar sempre convivendo com uns com os outros, e aí nós vamos desenvolvendo vários outros valores, várias outras habilidades para convivermos dentro do grupo. Se a gente se isola, as coisas ficam mais delicadas, as situações ficam mais difíceis, e aí a gente não tem as devidas interações, a gente não tem as devidas relações de amizade e desenvolver a compaixão pelo aquele que está sofrendo, entender que o outro vai ter muito mais do que a gente vai ter menos, para não desenvolver a inveja, não criar esses sentimentos doentios, e assim a gente vai podendo aprender a conviver de uma forma segura uns com os outros. Homem nenhum possui faculdades completas. Mediante a união social, é que elas, umas às outras, se completam, para lhe assegurarem o bem-estar e o progresso. Por isso é que, precisando uns dos outros, os homens foram feitos para viver em sociedade e não insulados. Então, fica claro aqui para nós que nós temos que treinar essa convivência uns com os outros, treinar, conviver bem uns com os outros, tentar procurar com isso, estarmos sempre fazendo o melhor possível para sermos bons, para estarmos bem. Somente assim, se um é muito nervoso, o outro é muito calmo, se um tem muitos haveres, outros têm pouco, e dentro de uma sociedade justa, todo mundo vai se interagindo e vão se ajudando mutuamente para construir uma sociedade mais saudável, mais justa, mais amiga. Vida de insulamento, voto de silêncio. Questão 769. Concebe-se que, como princípio geral, a vida social esteja na natureza. Mas, uma vez que também todos os gostos estão na natureza, por que será condenável do insulamento absoluto, desde que cause satisfação ao homem? Satisfação egoísta. Também há homens que experimentam satisfação na embriaguez. Merece-te isso aprovação? Não pode agradar a Deus uma vida pela qual o homem se condena a não ser útil a ninguém. Então, tudo nós temos que procurar ter a nossa utilidade, tudo nós temos que procurar agir para o bem-estar da coletividade. Todas as tarefas que venhamos a implementar na nossa vida têm que ser voltadas para fazermos algo de útil, para ajudarmos-nos mutuamente uns aos outros. E a resposta aqui é muito dura, e a comparação também bem rígida para mostrar para a gente que as pessoas se comprazem nesta ou naquela situação, mas todos temos que procurar estarmos em condições de nos ajudar, de nos auxiliar. Questão 770. Que se deve pensar dos que vivem absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contato do mundo? Duplo egoísmo. E aí a questão que existe, hoje eu acho que não existe tantas pessoas que se isolam totalmente assim do mundo, mas em cada época tem uma razão de ser, cada época tem um objetivo aquela ação. Hoje os grandes monges budistas que normalmente se isolam do mundo, mas eles recebem seus discípulos para darem orientações, para fazerem algumas palestras, ou seja, ele não está totalmente isolado, ele se afasta do convívio social, mas ele tem aquele momento dele fazer o seu trabalho de esclarecimento de quem o procura. Ninguém está aqui para condenar, não. Nós estamos citando exemplo de que, pelo menos que eu lembre aqui agora, são aqueles que ainda se isolam em parte, mas em uma parte da sua vida eles dedicam a ajudar os semelhantes. Nós temos que respeitar a todos, as tendências, as necessidades de cada um. Se existem locais onde as pessoas se isolam para procurar a sua iluminação, para procurar o seu bem-estar espiritual, nós temos que respeitar. A doutrina espírita não condena ninguém. Mas nós temos que ter momentos de reclusão, momentos de isolamento. Conforme Jesus, ele convivia com a multidão, mas em um determinado momento ele subiu o monte e ficava lá sozinho. Em outras situações, ele entrava no barco e entregava-se às suas meditações, às suas reflexões.
Então, cada situação é única e cada grupo de espíritos trabalham segundo a sua condição íntima, a sua necessidade de evoluir. Letra A. Mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação, impondo-se àquele que o busca uma privação penosa? Fazer maior soma de bem do que mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Então nós temos que entender aqui o que ele está dizendo. Que não é uma expiação você se isolar. É uma expiação você trabalhar junto com as pessoas, procurar ajudar as pessoas a se compreenderem, a se conhecerem, a se aperfeiçoarem. Por isso, todos nós temos que procurar trabalhar para nos fortalecer intimamente, para crescermos intimamente e nos tornar melhores. E uma das formas a gente mostrar para nós mesmos que nós estamos nos tornando os melhores, é procurarmos fazer caridade, é procurarmos ajudar nossos semelhantes. Necessário, assim, fazermos o trabalho constante de autoiluminação, de autoaperfeiçoamento. Questão 771. Que pensados que fogem do mundo para se votarem ao mister de socorrer os desgraçados? Esses se elevam, rebaixando-se. Têm o duplo mérito de se colocarem acima dos gozos materiais e de fazerem o bem obedecendo à lei do trabalho. Madre Teresa, Irmã Dulce, Chico Xavier deram um grande exemplo. Isolaram-se das festas sociais, dos convívios sociais, do glamour social, mas envolveram-se em tramas enormes do amor, da solidariedade, da compaixão. Pessoas que estavam jogadas na sarjeta, eles iam lá oferecer o pão, oferecer um copo de água e muitas das vezes oferecer o amparo. Principalmente Madre Teresa, ela tinha um grande abrigo, onde ela ia pegando aquelas pessoas mais miseráveis e levando para lá crianças, velhos, doentes, tratando deles, orientando, educando, para que eles integrassem a sociedade. E preparando também pessoas para darem continuidade à sua obra. Eles rebaixam-se perante os olhos dos orgulhosos, dos arrogantes, mas elevam-se aos olhos de Deus. Letra A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade, portanto, para ela trabalham. Eles vão para aqueles locais de sossego, de silêncio, refazerem suas energias e depois voltam-se para os trabalhos normais que têm que ser feitos. Então, é o momento de você se refazer intimamente, é o momento de você se trabalhar intimamente para se tornar, assim, uma pessoa melhor. Questão 772. Que pensado voto de silêncio prescrito por algumas seitas desde a mais remota antiguidade? Perguntai antes a vós mesmos se a palavra é faculdade natural e por que Deus a concedeu ao homem. Deus condena o abuso e não o uso das faculdades que lhe outorgou. Entretanto, o silêncio é útil, pois no silêncio põe em prática o recolhimento. Teu espírito se torna mais livre e pode entrar em comunicação conosco, mas o voto de silêncio é uma tolice. Então, não falar nada, ficar 100% em silêncio, não é algo útil. Mas também nós temos, dentro de determinadas regiões, seitas, em que seus líderes ficam em silêncio. E seus seguidores chegam, postam-se em silêncio diante deles, comunicam-se telepaticamente e saem ali agradecendo pela resposta que receberam. Nós temos que entender que os espíritos estão colocando aqui para a gente certos parâmetros para nós ocidentais, que temos o dom de desvirtuar todos os conceitos existentes no mundo, a não agirmos tentando copiar de uma forma artificial, de uma forma abusiva até, técnicas que outros usam. Mas também a doutrina espírita nos mostra que nós temos que respeitar a todas as religiões, todas as filosofias religiosas,
e trabalharmos por sermos melhores, por trabalharmos por nos ajudar mutuamente. Isso que está dizendo aqui. Então, os nossos momentos de silêncio, os nossos momentos de introspecção são importantes, mas existe um momento que nós temos que nos comunicar, que nós temos que falar. Sem dúvida, obedecem à boa intenção os que consideram essas privações como atos de virtude. Enganam-se, no entanto, porque não compreendem suficientemente as verdadeiras leis de Deus. Eles fazem de boa intenção ficar em silêncio, falarem menos, e tem gente que deve se calar um pouco, que começa a falar demais. Então, todo momento nós temos que ter um momento de introspecção, um momento que nós vamos falar, mas treinarmos a falar com sabedoria, treinarmos a falar esclarecendo, orientando e com base. Falar as coisas sem base, simplesmente vomitando determinadas concepções de vida, conceitos de vida da pessoa em nome de uma religião, em nome de uma doutrina, é contraproducente e até perigoso. Então, vamos procurar falar com bom senso, falar com equilíbrio, para não cometermos certos erros que algumas pessoas cometem. O voto de silêncio absoluto, do mesmo modo que o voto de insulamento, priva o homem das relações sociais que lhe podem facultar ocasiões de fazerem o bem e de cumprir a lei do progresso. Mas nós explicamos aqui várias situações em que o isolamento é bom e várias situações que o silêncio é bom. Tudo tem seu momento, tudo tem sua razão de ser, e nós precisamos saber lidar com cada uma situação dessa, com cada possibilidade dessas que a vida traz para nós. E há pessoas também que usam o voto de silêncio para educar alguém. Laços de família. Questão 773. Por que é que entre os animais os pais e os filhos deixam de reconhecer-se, desde que esses não mais precisam de cuidados? Os animais vivem a vida material e não vida moral. Eles vivem aquele momento que eles estão ali. Tem os filhotes, eles cuidam deles com extremo zelo, são capazes de dar a vida por eles. Deu a qualidade deles poderem conviver sozinhos, eles nem olham para a cara deles mais. Mas já entre os gorilas, eles se reconhecem como familiares por um bom tempo. Interessante. A ternura da mãe pelos filhos tem por princípio o instinto de conservação dos seres que ela deu à luz. Logo que esses seres podem cuidar de si mesmo, está ela com a sua tarefa concluída, nada mais lhe exige a natureza. Por isso é que os abandona a fim de se ocupar com os recém-vindos. E é interessante que a gente vê os periquitos, a gente sempre, de vez em quando a gente cita esse exemplo, porque é os animais que a gente tem por perto. Eles criam os filhotes com o maior zelo, com o maior cuidado. Quando eles estão com 45, 50 dias, a mãe toca do ninho, da caixinha. Aí eles ficam do lado de fora. Se entrarem na caixinha, ela dá um jeito de expulsá-los dali. E se eles começarem continuar pedindo comida, eles usam até de extrema agressividade para eles pararem de pedir comida. E a gente fica achando aquilo estranho. E tem alguns filhotes que eles cuidam deles até chegar a próxima ninhada. É um deles ali, eles escolhem, aquele ali é o xodó deles, vai até chegar a próxima ninhada, eles cuidando dele, ele entra no ninho, fica junto com a mãe. Assim como nós temos nossas manias estranhas, os animais também têm. Então tem uma certa ligação entre eles que é bem diferente daquilo que a gente acredita. Mas também não vamos extrapolar nossas conjecturas. Questão 774. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não ser os laços de famílias entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais, e não efeito de uma lei da natureza. Que devemos pensar a esse respeito? Diversos dos animais é o destino do homem. Por que, então, quererem identificá-lo com estes? Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Se o homem tem a necessidade de progredir, o convívio social, principalmente o convívio familiar dentro do conjunto de familiares, vai fazendo com que ele ganhe mais valores íntimos
para esse progredir espiritual. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados tornam os primeiros. Eis porque os segundos constituem uma lei da natureza. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, dentro do laço de família é onde vêm aquelas pessoas complicadas do passado, paixões do passado, e todos têm que se educar para melhor conviver. Cada um com as suas situações mais complexas, mas aprendem a viver. Então, aprendem a conviver uns com os outros. Isso é o que vai fazer com que nós venhamos a crescer espiritualmente, que vai nos distinguir dos outros demais animais. Então, os seres humanos, eles criam outros mecanismos de valores. E já entre os animais, eles têm aquele valor momentâneo de criar os filhos e entregar para a natureza, para cada um criar seu bando, criar seu ninho, criar sua família. E já nem se reconhecem mais. E os seres humanos, a tendência é manter a relação de amizade, de afetividade, e com isso, muitas inimizades seculares, ferrenhas do mundo espiritual e de outras vidas, são buriladas, são educadas, são tratadas para o desenvolvimento de valores da alma. Ele pede para olhar a questão 205, onde lá vai nos reportar que os laços de família não vai afrouxar com a reencarnação por se tornarem numerosos. Pelo contrário, vai fortalecer aqueles que nós realmente amamos e aqueles que não temos muita afinidade, chegando no plano espiritual, vai existir um vínculo natural de amizade ou de convivência, mas cada um vai dar valor realmente àquilo que se merece ter o valor para a intimidade de cada um. E um detalhe importante é que algumas pessoas, em algumas situações, eles passam aqui na Terra e desperdiçam essa oportunidade sublime de se valorizarem, de se amarem e de se perdoarem para crescerem para Deus. Aproveitemos o nosso convívio em família para sermos mais fortalecidos com os nossos sentimentos de amor, com o nosso sentimento de compaixão. Questão 775. Qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços de família? Uma recrudescência do egoísmo, da arrogância, da falta de amor ao próximo, do desrespeito e a contaminação por flúor leva as pessoas a terem pouco sentimento de família, pouca relação de familiaridade. As pessoas ficam mais despojadas desses valores, desse sentimento. No livro Homeopatia, Tratamento para o Espírito e para o Corpo, lá vai estar sendo explicado o editismo e por que chega-se a essa condição. Não é só o tratamento por flúor, é um conjunto de situações, um conjunto de intoxicações que leva a pessoa a perder esse sentimento de afeto, esse sentimento de amor. Aí você vai falar, mas a doença é da alma. Sim, a homeopatia é energética e trata a estrutura psíquica. Nós temos vários vídeos, se você colocar Gels-homeopatia-PL, vai ter 8 a 9 listas de vídeos explicando como que a homeopatia funciona. A homeopatia vai complementar a doutrina espírita, assim como a doutrina espírita abre um leque enorme de percepção para os homeopatas e para quem é adepto da homeopatia. E assim a gente vai aprendendo cada vez mais a evoluir e a nos tornarmos melhores. Lembrando também que na Revista Espírita de 1864, Kardec pergunta para o Dr. Moore o que ele achava da homeopatia. E ele diz que a homeopatia era uma das teorias dos fluidos latentes que ajudaria a humanidade a evoluir mais rápido. Porque, não nos desintoxicarmos, nós passamos a ter mais sentimento de amor, mais sentimento de solidariedade, mais compaixão, mais compreensão e menos materialismo. Porque, naturalmente, nós somos seres que tendem a se espiritualizar. Aqueles que não querem acreditar nas coisas espirituais são aqueles que precisam de um tratamento para dar uma desintoxicada boa no fígado e eles começarem, então, a ter outras percepções da vida. Portanto, a família
é uma célula importante dentro da sociedade para o nosso próprio processo evolutivo, para a nossa própria organização social. Agora, no dia que nós entendermos que a família é toda a sociedade, aí as coisas ficam muito mais fáceis da gente conviver. Parte terceira, capítulo 8. Considerações sobre a lei de sociedade. No site da FEB Editora você encontra este e muitos outros livros que vão te iluminar os caminhos, esclarecendo a sua consciência. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com seus amigos. Ajude-nos a divulgar o bem, ajude-nos a divulgar a luz, ajude-nos a divulgar o Espiritismo, que é um complemento dos ensinamentos de Jesus. Ajude-nos também, deixe seu comentário. Isso vai trazer muita força para o nosso canal. Paz e luz, que as bênçãos de Jesus estejam envolvendo a todos os nossos lares. Que Deus os abençoe e nos ilumine.